aluno da 121 e 122. Vamos continuar o estudo sobre aspectos humanos e hoje vamos ver com vocês sobre o continente africano. Na aula passada, vimos os aspectos humanos do continente americano e hoje vou com você estudar na página 9 até a página 14 sobre os recursos, a distribuição, os aspectos de taxa de natalidade, taxa de mortalidade relacionado ao continente africano. Mas antes de começar a nossa atividade, vamos pedir a presença de Deus através de uma oração. Obrigado a Deus por mais essa oportunidade que temos. Quero convidar o Senhor Jesus para estar presente com cada aluno da turma 121 e 122 para o entendimento sobre aspectos humanos do continente africano. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, também estende essas bênçãos aos seus queridos familiares. Em teu nome te pedimos e agradecemos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, na página 914, nós vamos ver com vocês relacionado então aos aspectos humanos do continente africano, conforme eu já tinha dito anteriormente. Ao você observar, a África é um país que até hoje é explorado, tanto por questões recursos, tais como vegetais, minerais, recursos sociais, recursos políticos, e o mundo todo parece que quer dominar o continente africano, explorando grande quantidade de pedras preciosas que são vendidas em países ricos, desenvolvidos. Em contrapartida, o continente africano ela vai gerando vários problemas sociais. Quais são os problemas sociais? A má distribuição das riquezas extraídas por esses recursos naturais, como florestas ou como recursos minerais. Eles não são distribuídos igualmente para a população. Como consequência disso, temos uma população extremamente pobre, quase todo o continente africano, com exceção de alguns países. E isso vai dar a origem que nós chamamos de pobreza generalizada. Ou seja, praticamente muitos africanos estão situados, por exemplo, na linha de Sahel, que é a linha mais pobre e miserável do mundo em recursos econômicos para a humanidade. E o último item aí coloquei que as questões internacionais elas vão influenciar, por exemplo, quando é para o seu lado positivo. Por exemplo, levando matérias-primas para os seus países de origem ricas. Mas em contrapartida, eles não estão preocupados com as questões da saúde, da questão pública, da questão econômica, política, que está sendo influenciada, por exemplo, o continente africano. Então, o continente africano tem muitos problemas até o prezado momento, devido à entrada dos europeus, principalmente os ingleses. Na África, nós podemos dividir em dois grandes grupos a sua composição étnica. E o primeiro nós podemos observar está nos países como Mauritânia, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito. São países que nós vamos ter a configuração de cor branca. E eles estão situados ao norte, conforme nós podemos observar no mapa. No mapa que você pode observar aqui, esses aqui são os países do norte, conforme já citei. É uma região de povoamento antigo, porque o mundo é dividido em Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo. E a África, a Europa e a Ásia fazem parte do Velho Mundo. E eles são banhados pelo mar Mediterrâneo. Quais são os exemplos que nós podemos encontrar desse povo primitivo
branco nós chamamos de berberes, podemos chamar de outro grupo de etíopes e outro grupo de árabes. Você vê que tem 3 grupos bem fortes distribuídos na África do Norte que são considerados brancos. Nós podemos observar que conforme o seu grupo nós também temos alguns tipos de religiões. E a religião islâmica é a religião que predomina na África do Norte. Temos o mundo cristão, esse mundo cristão que quando foi colonizado pelos ingleses, e também temos a presença de judeus na África do Norte, chamado África Branca. Outra África que nós podemos citar é a África chamada negra ou subsaariana. E ela está situada o quê? Ao sul. Ao sul da onde? O sul, por exemplo, do deserto do Saara. O sul do deserto do Saara, como você pode observar aqui, ó, nessa região aqui, ó, o sul aqui, ó, todo o sul do deserto do Saara, nós chamamos de Sahel. Daqui para baixo, tudo são que nós chamamos de África Negra ou África Subsaariana, ao sul do deserto do Saara, ao sul de Sahel. Quem são eles? Eu vou ter formação de pigmeus, eu vou ter formação de bantus e eu vou ter formação de sudaneses. Eles vivem em áreas próximas de desertos, ou até alguns em desertos, vivem em regiões de planalto e são uma população extremamente pobre e carente. São os bosquimanos e os hotentotes, que é esse outro grupo que nós temos na África Negra. A religião deles é animistas, ou seja, eles creem na própria natureza, nos animais e assim por diante. Essas são as 2 configurações que nós temos, a África Negra e a África Branca. A África Branca está situada ao norte e a África Negra situada ao sul do deserto do Saara. Na página número 11, você tem uma tabela para sinalizar que são os pontos que nós vamos ver agora. E na página 11 e 12, eu coloquei como se fossem situações. Que situações que nós enfrentamos, que situação que os africanos enfrentam, melhor dizendo. Primeiro, situação IDH. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Isso em 2015, colocou que Maurício, o país Maurício, ele está na casa do 0,7. O Egito na casa do 0,6. A África do Sul na casa do 0,6. A África do Sul é um país emergente, é um país que faz parte do BRICS, mas olha só a situação em que eles vivem. IDH 0,666. Angola 0,5. Níger 0,3. Níger é considerado o país mais pobre do continente africano voltado ao Índice de Desenvolvimento Humano. Como é que apresenta a educação, né, a escola no dia a dia deles? O problema deles é que muitas crianças elas saem da escola porque elas vão à procura de um determinado tipo de trabalho que possa ter o quê? O seu ganha-pão. E com isso eles abandonam as escolas. E muitas vezes eles vão para outros países para ver se encontram alimento suficiente. E com isso, a prioridade escolar é deixada de lado. Falta de escola, professores, muitas vezes os professores dão aula em áreas livres e os professores são até, às vezes, crianças que já aprenderam a ler e a escrever, por exemplo. Espaço territorial. Aqui os ingleses dominaram praticamente toda a África e pegou essas tribos todas e misturou em vários, fez uma miscelânea de grupo pessoal formando a partilha africana, e com isso, até hoje, os africanos estão querendo o seu espaço original territorial. Mas nós podemos observar que com essa diminuição de tráfico de escravos vindo da África para o mundo europeu e para o mundo americano, os europeus eles começaram a explorar a população do local, explorando a matéria-prima e sendo um trabalho de servidão a esses que moram lá. A situação familiar, muitas famílias numerosas, as mulheres praticamente 4 a mais filhos, e tem uma alta taxa de mortalidade.
muita gente morre nesse espaço africano. Situação de fome por causa da crise que temos constantemente lá, por causa da violência, gera fome nessa população. E no texto da página número 13, você pode observar sobre a República Centro-Africana, ao você ler isso aí, você pode observar que eles praticamente é nula a alimentação deles constantemente. A saúde deles, né? As doenças causadas principalmente por problemas de saneamento e o avanço do contágio por HIV estão entre os mais graves problemas da saúde que o continente está enfrentando no momento. Endemia, né, é uma presença contínua de uma doença em uma determinada região geográfica específica, né? Diferenciando de pandemia, porque pandemia é o mundo todo e endemia é uma região especificamente, no caso, a centro do continente africano. Se não tem urbanização, é um caos a estrutura urbana da maior parte das cidades africanas. Trânsito, ruas, saneamento, comércio, tudo isso é muito precário porque eles são muito explorados pelos países ricos desenvolvidos. Essas são as situações que eu abordei, que são o mínimo que nós podemos colocar sobre o continente africano, porque você vivenciando a vida do continente africano, de a maior parte dos países que ainda estão no IDH baixo, eles têm recursos muito baixos para ter uma vivência diária como nós temos aqui no espaço brasileiro. Agora, você na página 14, você vai realizar essas atividades da página 14 relacionado aos aspectos humanos do continente africano. Obrigado pela sua cooperação, obrigado pela sua compreensão. E eu gostaria de fazer um pedido para você. Toda atividade de geografia que está sendo pedida, eu estou avaliando e marcando na minha planilha de Excel. Então todas são vistadas e lá na minha planilha eu vou formando praticamente diariamente aquilo que você tem postando na plataforma do Eclass. Mas um pedido eu gostaria que vocês fizessem. Por favor, não mande arquivo assim, eu fiz, eu li, eu entendi, ok, ou a figura da educação adventista, ou assim, não tenho nenhuma dúvida. Não mande isso, por favor. Tire uma foto daquilo que está sendo pedido e envie através do arquivo JPG, PDF, Word ou PowerPoint. E ao eu abrir a plataforma do Eclass, eu vou validar o seu trabalho. Mas eu quero dizer para você, turma 121 e 122, parabéns, porque a maior parte dos alunos estão com lição em dia. Se você entrou no plataforma Eclass e não tem o meu visto, porque ainda falta alguma coisa para você enviar. Ou seja, envie uma foto e desconsidere aquelas questões de eu fiz, eu entendi e assim por diante. Quero desejar a você uma feliz Páscoa, que Jesus possa ser o Cordeiro Pascal nascendo no coração seu diário. Oremos. Obrigado a Deus por mais essa aula. Estudamos sobre os aspectos humanos da África, que é tão sofrido, mas queremos convidar o Senhor Jesus para estar presente com cada aluno da 121 e 122. Também estenda essas bênçãos para os seus pais, para que todos possam receber tua graça e o teu poder e possamos ter uma Páscoa muito feliz. Que Jesus Cristo possa ser no nosso coração como sendo o símbolo pascal das nossas vidas. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, tchau, obrigado.